Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aí o nosso time principal e o nosso time alternativo para a 21ª rodada. Primeira rodada do segundo turno, a 20ª rodada foi boazinha, né? Não dá para reclamar, né, rapaziada? Deu para pontuar bem, né? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convida a comunidade a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo, hein? Bora lá pro Vitão. Vamos lá então, pessoal. Essa aqui foi a pontuação do time principal do canal, 88.92. Eu achei uma excelente pontuação, tá? Foi uma boa pontuação porque a média dos cartões ficou em torno aí de 52 pontos. Essa rodada aí, meu amigo, quem fez 70, 75, 80, tá de bom tamanho. Quem fez mais de 80 foi muito bem. E claro, quem fez mais de 90, 100 pontos, deu uma mitada, tá? Por que eu botei no cardzinho lá uma pontuação de 92 pontos? Porque aqui, ó, como é o time alternativo, se tu diz Mané, né, que eu vou escalar no final, né, e o time principal, que fez 88.92, eu vou escalar esses dois times, então eu boto a maior pontuação, tá tudo certo, né, mas os dois times eu escalo normalmente aqui no vídeo, o time principal eu reviso no sábado, né, e eu posto os times aqui no Instagram, ó, tá aqui, ó, valorização, o alternativo e o principal, sempre posto, faltando uma hora pro fechamento de mercado. Se tu diz Mané, o time alternativo que a gente vai escalar no final tá muito bem, com 1.500 pontos, tá, no geral, né? O time principal aí tá correndo atrás, mas vem pontuando bem também, né? Esse aqui é o time de sócios, né, do Catimba, do plano do Super Cartola, e esse aqui é o time de valorização que valorizou bem, né? Tá com uma boa valorização. Esse eu vou escalar na sexta-feira, já que o Cartola ainda não disponibilizou o mínimo para valorização, tá certo? Falando em plano de sócios, vou fazer meu jabazinho aqui, ó, convidar quem quiser jogar ligas apostadas, o Mané esse ano é Catimba, tem link logo abaixo da descrição, ou então é só acessar o app, né, o aplicativo do Catimba e procurar aqui, ó, ligas do Mané, certo? Para essa rodada já temos 4 pagantes. Última rodada foi uma rodada mais módica, tá? 64 times, certo? Mas estava dando em média aí quase 100 times, aí, 98, 81, 83, 103. É uma liga menor, né? Ou seja, menos disputada, mais fácil de você ganhar. Quem quiser jogar vai ser muito bem-vindo. Também boto os vencedores aqui, ó. Tem um grupo de WhatsApp também, tá? Do Ligas do Mané. Para quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. O vencedor aqui, ó, foi o Nones Araújo, R$249. Vale a pena, são ligas menores, mais fácil de se vencer, certo? Falando aí no plano de Super Cartola, tá na promoção aí pro segundo turno, R$59,90, colocando o cupom Mané Cartola tudo junto, ganha 20% de desconto, certo? Eu disponibilizo lá um time, né? O Zordão faz live, disponibiliza outro time lá, disponibiliza times de mensagem, de tiro curto, né? Tem o Super Cartola, um plano que foi absorvido lá para dentro também, ou seja, uma equipe bem grande aí para dar muita informação num único lugar. Grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, certo? Tem time de valorização também, vale muito a pena. E quem quiser aí acompanhar os vídeos do canal com um banco de dados aí do Catimba Stats, ou States como eu brinco, tá R$10 aí, ó, colocando o cupom Mané Cartola, ganha 20% de desconto, sai uma mixaria e centavos para as últimas rodadas, tá? Vamos aqui já para a área de sócio. Já fiz o meu jabazinho, tem que fazer meu jabá, né, rapaziada? Afinal de contas, aqui no canal é tudo 0800 gratuito. Você pode até encontrar algum canal, né, com tanta informação, mas acho que vai ser difícil, tá? Em termos de cartola. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos lá pro time primeiro, né? Hoje eu tô meio maluco. Desculpa aí, rapaziada. Vamos lá pro time primeiro aqui. O time de maneira geral aqui, ó, foi muito bem, certo? Quem assistiu a live viu que eu tava na dúvida entre o Marcos Leonardo, o Robson, até o Vitor Roque. Acabei botando o Marcos Leonardo. Por quê? Porque como eu tenho mais 2 times no canal, acabei distribuindo, botando o Vitor Roque lá no time de valorização, né? Botando o Robson no time alternativo e de maneira geral deu tudo muito certo, tá? Os atacantes que eu indiquei na live e no vídeo foram muito bem, né? Marcos Leonardo foi bem, Cano foi bem, Hulk, sensacional, sem fazer gol, sem dar assistência, sem nada, fez 7 pontos, monstro. Arrasca mitou, né? Arias foi bem também, certo? Fez aquele golzinho dele, sobrou aquela média básica. Faltou quem nesse time aqui para dar aquela mitada passar de 100 pontos? O Veiga. De maneira geral aqui, ó, foi todo mundo muito bem. O Marcelo aqui não dá pra falar, né? Sentiu no início, poderia fazer uma pontuação melhor. Botafogo bem demais defensivamente, certo? O Nino aqui é complicado, a gente bota mais pra esse mesmo. E o Marlon também é monstro, né? Se a defesa pontuasse um pouquinho mais, passaríamos de 100 pontos. Ou se tivesse o Veiga aqui também passaríamos, tá? Mas não dá pra reclamar, tô satisfeito aí com as pontuações dos times nessa rodada. Vamos lá. Goleiros, já vamos deixar aqui pela média, os melhores. Mas vamos lá pro nosso querido Catimba Stats. Inclusive lá no Instagram, pessoal, já botei aqui, ó, os cardzinhos pra rodada, tá? Só falta de arbitragem, mas como a CBS só libera quinta-feira ou sexta, vai ficar lá pra sexta-feira o cardinho de arbitragem ou sábado de manhã, tá? Botei aqui o rachis da rodada, aqui ó, melhores ataques, piores defesas, times que serem menos
SG, ou seja, bons ataques para se escalar, times que conquistam menos SGs, defesas ruins, tá? O que é verde é bom, né? O que é ruim, o que é vermelho é ruim. Tá circulado de douradinho, né? Na área verde, vale a pena, tá? É uma das melhores opções para rodada. Tá circulado em vermelho na área vermelha aqui, ó, tem que escalar contra, certo? Por exemplo, a defesa do Curitiba tomou 7 gols nos últimos 3 jogos fora de casa, certo? Então bateu com quem? Bateu com o nosso querido Fortaleza, certo? Vai ser Fortaleza e Curitiba, é isso, né? Não tô ficando maluco não, né, rapaziada? Fortaleza e Curitiba, isso mesmo, tá? Então Fortaleza aqui vale a pena, ainda mais o último jogo tendo metido 4 em casa. De repente vai voltar a jogar bem o Fortaleza. E o Curitiba toma muito gol. Então assim, ó, esse raio-x da rodada é sensacional, tá? Não é porque eu faço não. Só com ele já dá pra você escalar o seu time, certo? Tem um confronto histórico. E aqui, ó, Fortaleza também vale a pena, tá? Confronto histórico é muito salutar Fortaleza aqui, ó. É o confronto com maior média de gols pra rodada. Nos últimos 5 jogos que o Curitiba foi visitar o Fortaleza, né? Em Fortaleza, né? Na capital pernambucana. Olha só, 3 gols, 2. Sempre mete 2 gols ou mais no Curitiba. E a fase do Curitiba não é boa. Então, olha, vamos analisar com carinho aqui. O Fortaleza tem algumas peças muito boas, tá? Também tem a média baixa de gols, certo? Que também nos auxilia. Ah, Mané, mas tu segue bastante isso aí? Não, eu sigo mais o raio-x da rodada. Isso aqui é só quando tem um padrão muito estabelecido, como aquele do Fortaleza ali, fazendo sempre muitos gols, tá? Daí quando bateu ali o raio-x, meu amigo, é bom você escalar, certo? Aqui, ó, são os confrontos com menor média de gols. O CAP e o Atlético Mineiro, acredito que tem possibilidade de SG sim para essa rodada, tem um bom confronto histórico e estão entre as melhores defesas para SG, tá? Por mais que o CAP, o Galo às vezes nos traia e perde SG, tá? O Santos é um time que fora de casa faz poucos gols e outro, o Galo vai inaugurar a arena deles. Então, rapaz, vai ser uma festa, uma loucura, vai ser uma pressão, tá? E o CAP em casa sempre é muito forte, o Fluminense é um dos piores visitantes da competição. Fechou? Vamos lá então? Começando aqui com todas as posições das últimas 5 rodadas, que dá uma fotografia melhor pra gente, sabe? Gols. A gente vai aqui pegar o quê? As defesas que menos sofreram gols. Flamengo, Botafogo, Corinthians, Bragantino e Palmeiras em casa sofreram pouquíssimos gols. E pra mim são os SGs favoritos pra rodada, tá? Corinthians correndo um pouquinho por fora, o quinto, tá? Mas aqui, ó, Botafogo bem demais, sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos em casa, né? É uma das melhores defesas, inclusive esses 2 gols foram nos últimos 2 jogos, porque eram 7 SGs consecutivos. Bahia vem melhorando, meteu 4 em casa agora, vem melhorando, mas eu acho que não é o suficiente pra pegar de frente aí o líder do campeonato em casa, tá? E fez só um gol fora de casa, então SG favorito pra rodada é o do Botafogo e já vou antecipar, tá? Você vai ter que escalar de acordo com a sua liga. Se você tiver muito lá atrás, fecha a defesa do Botafogo. Se você tiver mais ou menos, quadriplica, triplica. Se você tiver bem, 1 ou 2 jogadores no máximo, tá? Porque se der uma zebra, você tá bem ali, né? Fez um bom gerenciamento de risco. Flamengo vale a pena, por mais que o Inter tenha feito 3 gols, tá? O Flamengo em casa é um time que costuma segurar SG, fora não. Fora é uma tristeza tomar gol todo jogo. Mas em casa, né, costuma sim segurar alguns SGs, certo? Ó, média de 0.67, oitavo melhor mandante, vai enfrentar o Inter, 11º melhor visitante, não está entre os melhores, tem uma média de 0.70, poucos gols, olha o Inter. Fez 1 gol apenas no Botafogo, 1 gol apenas no Curitiba, 2 no América, que é a pior defesa, mas não serve para ninguém, e cedeu 2 SGs para Bragantino e Fluminense, que são times que seguram o SG em casa. Costumam segurar, tá? O Flu às vezes decepciona. Certo? E o Flamengo em casa aí, ó, vinha fazendo muitos gols, né? 2 gols por partida, e agora tá fazendo umzinho, mas aí, ó, tava aquela crise, parece que estão contornando a crise, querem mostrar isso, e o Flamengo é um time que tem muito, mas muito volume de jogo em casa, inclusive tô até curioso para saber, porque depois que o Vasco jogou, ó, vai ser no Maracanã, ó, vamos tentar ajeitar aquele gramado, porque pelo amor de Deus, né, não tem nada a ver, não é culpa do Vasco não, mas aquele jogo, naquela chuva, virou um lamaçal, rapaz, aonde tava o Léo Jardim ali mesmo, tá louco, pior que quintal aqui de casa, tá, então aqui ó, Flamengo, Botafogo, acho bom demais pra rodada, Palmeiras, por mais que não segure SG em casa, tá, vai enfrentar o Vasco, né, que também vem melhorando, certo? Mas não sei se vai ter força para segurar o Palmeiras em casa. Palmeiras em casa é um dos melhores mandantes da competição aqui, ó. 6º melhor mandante, média de 0.89, menos de 1 partida, por mais que não segure muito SG, ó. E o Vasco tá entre os piores visitantes, ó. 15º melhor visitante, traz pra frente o 5º pior. 0.90 de média de gols, né? Vem fazendo gols nos últimos 2 jogos aí, ó. Mas cedeu 2 SGs anteriormente. E o Palmeiras aí, ó, segurou 1 SG contra o Cruzeiro. Quem sabe pode segurar o segundo, que foi o primeiro esse ano, por incrível que pareça, tá? O Palmeiras anda segurando mais SG fora do que em casa. Corinthians contra o Goiás. O Goiás tá perigosíssimo, tá? Perigosíssimo, tá? Fora de casa. Mas quem sabe aí correndo por fora, de repente role. Mas o Bragantino, bota fé, tá? Por mais que o Cuiabá seja um dos melhores visitantes da competição, tá? O Cuiabá aqui, ó. Onde é que tá? 2º melhor visitante, ó. Tem que ser respeitado, tem uma média de 0.90. Geralmente quando faz gol aqui, o Cuiabá, ó. Aqui foi 2-1 no Inter. Isso aqui é fora do padrão. Geralmente aqui, ó.
faz um golzinho ou cede SG. E o Bragantino em casa, ó, tinha 5 SGs consecutivos antes de tomar gol do Vasco. Acho bem salutar, uma das melhores defesas ao meu ver, ó, tem uma média de 0.77, sétimo melhor mandando da competição. Bom, pegamos aí os nossos 5 SGs, pegamos, tá? Ah, e aqui o Cuiabá, aqui, ó, fora de casa, pra mim é o único que de repente pode segurar o SG, tá? Porque como eu falei, é o segundo melhor visitante, o Bragantino em casa vem fazendo poucos gols, tá? Feito, falamos agora das defesas, agora vamos falar dos ataques. Em casa, quem tá fazendo muito gol, Botafogo, e o Bahia toma, certo? Outros times que vem fazendo gol, Grêmio, vem fazendo muitos gols, apesar do Cruzeiro não tomar muito. Atlético Paranaense também em casa faz muitos gols, e aqui o Fluminense toma um pouquinho mais, certo? E aqui o Fortaleza, como a gente acabou de ver ali nos cardzinhos, tá? Por mais que não faça tantos gols quanto o Cap, quanto o Grêmio ou quanto o Botafogo, tá? O Curitiba é o time que mais vem sofrendo, tá? Gols jogando fora de casa, como visitante nos últimos 5 jogos. E o segundo é o Santos, daí eu boto o Cap também. Então aqui, ó, meu amigo, Hulk, essa rodada você tem que ter, tá? Inclusive, se você vier aqui, ó, o Hulk já é o atacante mais escalado, certo? E é o capitão mais escalado aqui, ó. E vai ser disparado, ó. Tá com 161 mil escalações como capitão. E o Veiga é o segundo, com 38 mil. Rapaz, ele vai passar de 1 milhão e 200 mil escalações, tá? O segundo capitão mais escalado deve ficar com umas 300 no máximo. Então, você tem que ter no seu time. Ah, mas eu não quero botar de capitão. Mas bota no time, gerenciamento e risco, tá? Então, ataque jogando em casa aí, ó. Botafogo, Galo. Quando eu falo ataques, é ataques meio, tá? Grêmio, Atlético Paranaense e Fortaleza. Também acho bom o Flamengo, certo? Flamengo e o Palmeiras, tá? E eu vou explicar depois o porquê. Inclusive, preste atenção, tá, pessoal? Temos que tomar cuidado aí, tá? Porque estamos tendo jogos agora da Libertadores e da Sul-Americana no meio de semana, certo? Inclusive, parabéns ao Internacional, conseguiu conquistar um grande resultado fora de casa ontem, certo? O Corinthians também foi bem. Mas, e vai ter ainda outros jogos hoje ainda. Semana que vem tem os jogos de volta, né? Se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Libertadores, é isso mesmo. Libertadores 2023, né? Vamos ver rapidinho aqui, ó. Libertadores, partidas, né? Hoje, semana que vem, exatamente, tá? Semana que vem tem os jogos da volta. Então só temos que tomar cuidado o quê? Com o Internacional, que pode de repente dar uma poupada, certo? Palmeiras pode dar uma poupada, Fluminense pode dar uma poupada, certo? Temos que tomar cuidado com esses times aqui, ó, que ainda estão, né, na Libertadores. Esses times brasileiros podem sim vir a poupar. Assim como os times que estão na Sul-Americana, como Botafogo, certo? Corinthians, né? Então, vamos com muita calma nessa hora, mas a gente vai escalar o que está disponível. Inclusive, vamos botar aqui, ó, Joga 10 News do Camilão, pra gente acompanhar o quê? Os prováveis, né? Que faz um serviço relevante para a comunidade cartoleira e tem um índice de acerto maior do que o do Cartola, tá? Vamos já deixar aqui para usar na nossa escalação. Bom, visto tudo isso agora, vamos dar uma olhadinha em goleiros. Pontuação média conquistada e cedida para goleiro nas últimas 5 rodadas. Quem vem pegando muito em casa é o PR. Por mais que tenha falhado no último jogo em casa, né? Ficou procurando a bola ali e o Maurício veio e botou para dentro, tá? O Bahia é o segundo time que mais cede, só perde pro Fluminense. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no Bento e no PR, tá? Pra mim estão entre as melhores opções para essa rodada. Vamos lá, goleiros. Inclusive o Lucas Perry é o goleiro com o maior número de defesas do campeonato, goleiro com melhor média. Pra mim é o melhor goleiro do campeonato até agora, apesar daquela falha no penúltimo jogo em casa, né? No último jogo em casa. Tem uma média de 6.60 em 10 jogos. Olha só a regularidade dele. Ó. Falhou aquele jogo? Falhou, mas mesmo assim fez 2 pontos. E quando ele fecha o gol aqui, ó, meu amigo, é 8, 9, 10 pontos pra cima, tá? E vai enfrentar um Bahia que vem melhorando de produção e olha a quantidade de pontos que o Bahia vem cedendo. Principalmente nos últimos 3 jogos porque não fez gols. O Bahia vem melhorando bastante, tá? Bastante. Mas acredito que ainda não vai ser páreo pro Botafogo, né? Que vem de vitórias consecutivas em casa, sequer empatou um jogo ainda, tá? O Bento me agrada bastante para essa rodada, ainda mais se o Fluminense de repente poupar, né? Porque tem jogos importantes aí da Libertadores. 4.21 em 8 jogos, não tem uma média tão boa quanto o do PR, certo? Anda negativo em alguns jogos, mas acho que é um jogo aí de repente que ele pode ir bem sim, né? Porque o Fluminense, como a gente viu aí, ó, é o time que mais cede pontos. Sempre vem cedendo pontos, mesmo tirando o SG do adversário aqui, ó, cedeu 6 defesas por grande do Grêmio, tá? Acho interessante, pra mim são os 2 melhores goleiros aí jogando em casa, a meu ver, certo? Os 2 melhores, não, eu vou botar aí mais uns, vamos botar uns 4 goleiros aí, tá? Vamos devagarzinho aqui, certo? Depois do Botafogo, né, que vem pontuando muito bem em casa, quem é que é o segundo time que mais vem pontuando em casa com seus goleiros? O Bragantino, tá? Mas o Cuiabá é um time complicado, segundo melhor visitante, meio arriscado. Então, pra mim, o Cleito aqui, ó, é um goleiro de risco. 4.28 jogos, ainda mais que eu não gosto dele tecnicamente, mas não dá pra negar, ó, que nos últimos jogos vem com uma regularidade muito, muito boa. Mas, ó, tomem cuidado porque aqui, ó, vejam aqui, ó,
5 jogos fora de casa, os últimos 5, cedeu pontos em 2 oportunidades. Nas outras 3, ou negativou, cedeu apenas 1 ponto, tá? Ou seja, pra mim é goleiro para SG, tá? Prefiro ainda o Bento e o PR, certo? Temos ainda alguns bons goleiros aí em casa, né? O Santos cede bastante, mas o Everson tá com um desempenho muito ruim em casa, tá? E eu tenho que mostrar aqui rapidamente, só para vocês entenderem por que eu não vou indicar ele. 2.39 em 9 jogos, né? Deu aqui uma mitada contra o Bahia? Deu, porque segurou o SG. Mas aqui, ó, olha só os últimos jogos aqui, ó, 0, 0, 1, 1.5, 0. De repente, né, perante sua torcida pode até dar certo. O Santos cede? Cede. Tá aqui, ó. Dificilmente negativo a goleiro, tá? Mas como ele não tá com bom desempenho em casa, eu vou ficar em stand-by. Mas ainda vale a pena, tá? Vale a pena. Ainda vale a pena. Mas prefiro o PR, né? Prefiro o Bento, certo? Prefiro o Matheus Cunha, né? Que apesar de ter negativado no último jogo em casa, vinha com uma média sensacional, 7.75 em 6 jogos, certo? Aqui, ó, negativou em casa contra o São Paulo, sem nenhuma defesa. São Paulo chegou uma vez, fez um gol e acabou, né? Ó, 2, 17, 12, 5, 11. Em casa vai muito bem, tá? E realmente ele tem que ir muito bem, porque ele tá com uma sombra no banco desgraçada. Aliás, 2 sombras, né? O Flamengo tá com bastante goleiro agora, não dá pra reclamar. Nos últimos 3 jogos aqui, ó, o Inter vem cedendo, era um time traiçoeiro, que fora de casa não cedia muito ponto. E tem essa questão aí da Libertadores, foi bem ontem, mas de repente pode poupar, tá? Vamos ficar de olho, certo? Jogando fora de casa, Bahia tá bem, mas o Botafogo, ó, é o melhor mandante da competição, é complicado, tá? Escalar contra o Botafogo no Newton Santos é morte súbita, certo? Então eu ficaria com esses goleiros por enquanto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha em defesa rapidamente, pra gente finalizar aqui o goleiro, e a gente deixa pra ver os retos no vídeo de valorização na sexta ou na live de sábado meio-dia. Live sábado meio-dia, hein? Olha só, em termos de defesa, o PR como faz? Ó, o Grando também faz defesas, hein? Apesar do Cruzeiro não ceder muito. Deixa eu dar uma olhadinha no Grando. Me interessou aí em termos de defesa. De repente é um SG até que pode acontecer. 4.69 em 8 jogos, não tá entre os meus favoritos, tá? É outro goleiro também que vem bem regular em casa, tá? Ó, perdeu SG, perdeu SG, perdeu SG, perdeu SG, perdeu SG. Nos últimos 6 jogos perdeu SG em 5 oportunidades. Mesmo assim vem pontuando, tá? Traz uma certa segurança para escalar, tá? O Cruzeiro aqui, ó, é um time que quando faz gol aqui, geralmente negativo aqui, ó, o adversário, mas aqui fez 2 gols aqui no Bahia. Aqui o Danilo entrou no segundo tempo, né? Substituiu o Marcos Felipe. Marcos Felipe foi bem, né? Aqui 9 pontos com o Lomba com 4 defesas e SG. Correndo um pouquinho por fora, tá? Ainda prefiro meus favoritos aqui, ó. Matheus Cunha, PR, até o próprio Cleiton para SG, Bento, tá? Acho que o João Ricardo vale a pena, andou falhando também em uns jogos aí em casa, mas olha só, o Curitiba é o time que mais cede defesa, é um time que tá atacando bastante, porque ele precisa sair dessa situação incômoda aqui na parte de baixo aqui, ó, são 4 derrotas consecutivas, né? E queira ou não queira aí, ó, o Fortaleza vem melhorando, ó, 2 vitórias consecutivas, né? Então o Fortaleza é favorito sim nesse jogo, certo? Então de repente o João Ricardo pode ser uma boa sim, inclusive é o segundo melhor goleiro do Cartola em média geral, 5.07 em 7 jogos. O João Ricardo deu essa falhada aqui, ó, ele entregou o abacate, né? Escorregou no quiabo. Foi sair mal ali e realmente tomou um gol, né? Porque o Cuiabá não dá pra brincar. Mas de maneira geral vinha pontuando bem, tá? Interessante, goleiro interessante, tá? Olha, o Curitiba cede uns bons pontinhos aí, hein? Então aí, ó. Vamos dar uma olhadinha agora nos goleiros média básica. Eu já vou formar meu top 5 pra goleiro, tá? Média básica, Lucas Perry, Matheus Cunha. Ó o Gabriel Grando aqui, ó. Bem, hein? Fábio fora de casa, não me atrevo. Marcos Felipe contra o Botafogo complicado, mas deve fazer defesas suficientes para não negativar. Por quê? Porque o Botafogo ataca muito em casa, ó, 5.22, 9 jogos fora, né? Vem numa sequência muito boa, inclusive com uma mitada aí, ó, segurou o SG do São Paulo em casa, né? E o Botafogo aqui, ó, negativou no 4x1 Gabriel, né? Claro que se for um gol de 4, 5, daí complicou, né? Mas assim, se for 2, 3 gols, ainda cede uns pontos aí, ó. Uma grande quantidade de defesas, ó. O Rocher, 8 defesas, né? O Léo Jardim, 4. O João Ricardo, 7. O Botafogo ataca bastante em casa, tá? Mas é o tipo de goleiro kamikaze pra rodada. Bom, dito tudo isso aí, vou formar meu top 5 agora e escalar meu goleiro, né? Lucas Perry me agrada bastante, certo? Matheus Cunha me agrada bastante. Cleiton pra SG. Bento, tá? E aí o meu quinto goleiro, fiquei em dúvida, tá? Tem o Grando, tem o Everson e tem o próprio João Ricardo. Mas eu acho que desses 3 aí eu ainda ficaria com o João Ricardo, tá? Eu ainda ficaria com o João Ricardo, mesmo Curitiba tirando esse de todo mundo fora de casa, tá? Porque é um time que vem cedendo muita defesa. Como a gente vê aqui, ó, é o time que mais cede defesa, tá? Olha só a quantidade de defesas que vem conquistando o Bahia, tá? Goleiro kamikaze pra rodar também, né? Fortaleza também cede muito, tá? Mas eu não colocaria o goleiro do Curitiba. Bom, não vou fazer muito mistério não, vou com o pé, né? Melhor goleiro do campeonato, certo? Vou aproveitar esse bom momento do Botafogo, né? Ganhando
100% de aproveitamento em casa, né? Queira ou não queira, o Bahia vem melhorando? Vem melhorando, tá aqui, ó, na tabela, ó. Já saiu da zona de rebaixamento, nos últimos jogos aí foi apenas uma derrota, porra, mas vai enfrentar aqui, ó, casa. O Botafogo aqui, ó, se você pegar aqui, ó, só empatou, eu acho que, nem empatou, ganhou do São Paulo na primeira rodada, eu acho que são 9 jogos seguidos em casa, tá? Com vitória, quer ver, ó? Não dá pra escalar contra. É o favoritaço da rodada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 vitórias consecutivas em casa. O meu único medo que é o Bahia dar uma chegadinha lá nos primeiros minutos do jogo, até os 30 ali, 15, 20, 30, fazer um gol e depois não atacar mais. Daí complicou, tá? Mas fora isso, pra mim é um dos melhores goleiros da rodada, se não for melhor. Vamos aí pra nossa defesa, que nós temos 2 times para escalar, mas vamos fazer um videozinho bem completinho, com muitos dados e estatísticas para você que gosta de estudar realmente a rodada para escalar no seu Cartola. E vamos agora para a pior posição para se escalar esse ano, porque zagueiro esse ano tá terrível, meu amigo, tá terrível. Vamos lá, vamos tirar de defesas, botar pontuação média, certo? Zagueiros. Quem vem conquistando muito ponto em casa com seus zagueiros é o Bragantino. E por mais que o Cuiabá não ceda muito, tá? Para mim, os zagueiros do Bragantino estão na primeira prateleira para essa rodada, tá? E vou mostrar para vocês o porquê, certo? Onde é que tá aqui? Tem o Luan Patrick, que tá com uma regularidade sensacional em casa. Média de 5.92 em 6 jogos. Olha só, perdeu SG 3.2. Sem SG 5, ok, ia zerar, se perder SG 6.4, 4.7, 6.2, 10. Tá muito regular, tá? E o Cuiabá aí, ó, é um time que oscila, né? Entre ceder alguns pontos, né? E negativar, mas negativa pouquíssimos zagueiros, tá? Então vale a pena sim, né? Porque vem sofrendo poucos gols em casa, o Bragantino, né? E os zagueiros do Braga são zagueiros de muita regularidade. E aqui, ó, o Léo Ortiz, pra mim, eu gosto dele cartola pra caramba. 5.52 jogos em casa, ó, em casa 3.1, 7.9, fora 6.2. Depois que ele voltou, ó, da 16ª rodada em diante aqui, ó, não negativou, tá? É um bom zagueiro, muito regular, bom tecnicamente, tá? Eu indico sim, os dois valem a pena sim. Mas assim, ó, vou ser sincero pra vocês, vou escalar poucos defensores do Bragantino nesse vídeo, porque é o time alternativo e o time principal, né? Vou deixar pra escalá-los mais do que no time de valorização, porque já que tomaram uma goleada lá de 4, né? Na última rodada, pro nosso querido Bahia, então eles devem estar bem desvalorizados, mas como o Cartola não botou, vai ficar pra sexta-feira, tá? Outros zagueiros que vem pontuando bem em casa, Flamengo e Botafogo, tá? E Internacional, Bahia até que cede uns pontinhos, tá? Então aqui, ó, outros defensores que vale a pena nessa rodada são defensores, né, do Botafogo e do Flamengo. Inclusive, para mim, são os dois SGs mais viáveis. O Cuesta, 25 desarme em 18 jogos, uma assistência, um gol, tá? É um zagueiro muito completo para Cartola, 7.39 em 10 jogos. Olha só a regularidade, tá? Mesmo perdendo SG, ó, 5.6, 2.8. Quando consegue o SG, ó, 5.4, 10, 9.2, 5.4, 15. A melhor opção também, tá? Defensivamente, realmente o Botafogo tá muito bem, tá? E quem não queira aí, o Bahia, ó, por mais que tenha melhorado, olha a quantidade de pontos que vinha cedendo aí nos últimos jogos aí, ó. 15ª, 17ª e 19ª rodada, tá? Anteriormente não cedia muito, mas nos últimos 3 jogos vem cedendo bastante sim, tá? Então, Cuesta pra mim vale a pena demais. Tem o Adrielson, que eu prefiro ele fora de casa, né? Mas em casa tem uma média boa, 5 pontos, né? Ó, ele não tem aquelas estouradas como o Cuesta, né? Porque ele não bate falta como o Cuesta, né? Ele não chega tanto lá na frente para dar aquelas assistências, aqueles cruzamentos pela esquerda como o Cuesta faz, certo? Mas ele na bola aérea é um cara muito bom, certo? Eu até me atrevo a dizer assim, ó, na vida real, tá? Os dois, nesse momento, o Adelson tá jogando mais que o Cuesta, tá? Mas pra Cartola, o Cuesta é melhor. Mas assim, ó, são duas boas opções para rodada. A minha preferência é o Cuesta. Temos também os zagueiros do Flamengo, certo? Daí aqui, ó, temos o nosso querido Léo Perneta, Léo Pereira, 8.16 em 9 jogos, certo? E ó, e é outro zagueiro que em casa é uma das melhores opções, né? Já tem aqui, ó, 3 gols no campeonato, tá muito bem na bola aérea, vai enfrentar a equipe do Internacional, né? Que cede uns pontinhos bons aí, ó, negativou aqui, ó, o Felipe Sampaio, mas porque entrou no segundo tempo, pouco tempo de jogo, né? E é o Adrielson Cuesta que ele já cedeu alguns pontos, né? Alguns desarmes. E ó, tirando isso, tinha negativado só o Curitiba lá na 11ª rodada, que já faz muito tempo. Acho interessante, ainda mais se o Inter for poupar por causa da Libertadores. Fabrício Bruno não tá estourando tanto na pontuação quanto nosso querido Léo Pereira, mas aí já tem uma assistência, 5.69 de média, né? Eu acho até ele mais regular do que o Léo Pereira, tá? Só que o Léo Pereira tem essa vantagem que esse ano tá com muita sorte, né? E competência, é claro, porque tá fazendo alguns gols de cabeça quando sobe, né? Na bola aérea aí, na área adversária, costuma fazer alguns gols. E fora de casa aqui, ó, quem é que tá cedendo muito ponto? Daí eu tenho que chamar a atenção pro Santos. É o time que mais cede pontos para zagueiros
fora de casa. E aquela questão da arena vai ser inaugurada, né? O Galo vai estar super motivado, estádio lotadaço, né? Já foi confirmado, vai ser inaugurada. Santos num momento ruim, tá? E por mais que o Galo aqui não esteja pontuando tão bem quanto o Botafogo e o Flamengo, acredito sim que os defensores do Galo, para essa rodada, vale a pena. Por mais que o Galo nos pregue algumas peças de vez em quando. Temos o Maurício Lemos, 21 desarmes em 3 jogos, né? Desarma alguma coisinha, não é que nem o Nino. 5.67 em 6 jogos, já tem até um gol, mas esse gol ele fez logo no início do campeonato. E é um cara que vem muito regular nos últimos jogos. E percebam, perdeu SG, perdeu SG, perdeu SG, mas fez 2, 7, 4 prontos. Quando segurou o SG fez 7.6. Né? Deu uma negativadinha aqui ó, contra o Cap, mas o Cap é um adversário chato fora de casa. Mas como vai enfrentar o Santos agora, olha a quantidade de pontos que o... Nossa, é uma enormidade, pessoal. Olha só. Uma loucura, tá? Lemos, vale a pena. Deixa eu ver o Gerson como é que tá aqui. Em casa, 2.69. Por mais que esteja pontuando alguma coisa em casa, eu prefiro ele fora, tá? Fora pontua um pouquinho melhor até que o Lemos. Mas eu acho que o Maurício Lemos aqui vai estar na primeira prateleira sim, talvez até no top 5. Fora de casa aqui, tem mais alguém para indicar? Cruzeiro vem se defendendo bem, mas vai enfrentar o Grêmio, cede pouquíssimo. Deixa eu dar uma olhadinha em desarmes aqui. Desarmes. Olha só o Botafogo como desarma, olha o Galo como desarma. Flamengo também desarma bem, né? Nossa, o Curitiba cede muito desarme, daí eu sou obrigado a dar uma indicada, né? Quando acontece isso, por quê? Porque, de repente, perdendo o SG ou Fortaleza, o que acontece? Vai ter a possibilidade de fazer desarmes. 28 desarmes em 17 jogos, né? O Tite. O Brits, 21 desarmes em 17 jogos. O Tite está melhor que o Brits esse ano, tá? 4.87 em 10 jogos. E olha a regularidade do Tite. Sensacional, né? Ó, perdendo SG, perdendo SG, perdendo SG. Fez 6.1 perdendo SG, 2.6 perdendo SG e 1.6 perdendo SG. Quando segura SG, ó, 5.6, 6.4, né? 6.1, 5.8, quer dizer. Vale a pena, tá? Por quê? Olha o Curitiba como... O Gil fez gol e tudo, hein? No 3x1 na 19ª rodada. Não, pouco. Tá cedendo ponto demais, hein? Tá cedendo ponto demais, tá? Então o Tite, vale a pena. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, já que eu vou fazer 2 times e depois eu tenho mais 2 pra fazer, o de valorização do vídeo, depois o dos sócios lá do Catimba, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Rapaz, eu não tinha nem colocado Tite aqui na minha... Tite. Fortaleza. Interessante, interessante. Vamos lá. Mais algum defensor. Galo cede bastante, mas eu não me atreveria a botar jogadores do Santos. Vamos dar uma olhadinha em zagueiros de média básica, que zagueiro não tem tanto assim, mas a gente vai tentar garimpar alguns. Acho até que a gente conseguiu alguns bons para essa rodada. Arboleda é o zagueiro com melhor média básica nesse momento, mas jogando fora de casa contra o América, eu fico meio assim. Mesmo porque o Arboleda, ó, em casa 6.61, fora 3.03. Né? Fora ele não pontua tão bem assim. Né? Eu prefiro um zagueiro que vai jogar em casa e tem uma possibilidade maior de SG. Ó, o Léo Pereira tá aqui, hein? O Ortiz, o Lemos. É isso aí, gente, tá? Então, zagueiros para essa rodada aí, ó. Vamos fazer o meu top 5 também? Vamos lá. Vitor Cuesta, Léo Pereira. Correndo por fora, Fabrício Bruno, tá? Adrielson também correndo por fora. Tite. Brits correndo um pouquinho por fora. Léo Ortiz, Patrick correndo um pouquinho por fora, tá? Maurício Lemos. Esse é o meu top 5. A Mané, tu não vai falar dos zagueiros do Palmeiras? Eu acho que é importante, tá? É importante, sabe por quê? Se a gente botar aqui, ó, gols, e se você for com o Veiga no meio, tá? Depois do Léo Pereira e do Nino, o Murilo vem aqui, ó, e o Gustavo Gomes tá logo aqui atrás, ó, né? Então, vale a pena? Inclusive aqui, ó, até me atrevo, o Murilo tá melhor um pouquinho que o Gustavo Gomes, tá? 4.78 em 5 jogos, né? Mas percebam aqui, ó, segurou só um SG contra o Cruzeiro. Pode ser que dê certo? Pode. Tem uma bola aérea forte? Tem, né? Mas esses outros times que eu falei, eu acho que tem uma possibilidade um pouquinho maior desse, ó, 2.79 o Gomes. Olha como vem oscilando, né? Mas é aquela coisa, cartola às vezes o cara tem que ter peito e arriscar, né? Mas são boas opções sim, tá? Não estão no top 5, mas estão na primeira prateleira sim, certo? Dito tudo isso, preciso olhar minha colinha, mas eu acho que eu não vou inventar muito não, tá? Estudei bastante aqui as questões aqui, ó, de gol, de SG, ó. Se a gente pegar aqui, ó, SG, tá? Que vai servir para goleiro, para zagueiro, para lateral, né? Últimas 5 rodadas. Botafogo conquistou 2 e o Bahia cedeu 3. 5. Ninguém tem uma média tão boa, tá? Flamengo conquistou 1, né? E o Inter cedeu 2. Olha o Santos, cedeu 3 e o Galo conquistou 1. O Santos cedeu 3, tá? São os dois times que mais cederam aí, ó. Bahia e Santos, né? Fora de casa aqui complicado, né? O Cruzeiro se defende bem, mas contra o Grêmio não dá, né? Não, realmente aqui, ó, para SG, Botafogo, Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro,
tá? E o Flamengo. E o Fortaleza? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Olha, o Palmeiras aqui, ó. É mais mesmo pensando numa bola aérea, porque pra esse jeito é complicado, tá? E o Vasco anda meio atrevidinho, né? Fiquei bem na dúvida, mas o Cuesta eu vou botar. Vou dobrar o Botafogo? Vou. E aqui eu já tô até antecipando, tá? Vou botar o Bruno Lage. Porra, 100% de aproveitamento em casa, não tem como não botar. O meu outro zagueiro é que eu estou bem na dúvida, tá? Entre o Maurício Lemos, tá? Entre o Lemos, né? E entre o Léo Pereira, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Porque eu fiquei na dúvida, tá, pessoal? Comparar jogadores. Léo Pereira e Maurício Lemos. Léo Pereira, média geral, maior. Léo Pereira, média em casa, melhor, quase o dobro. Média básica, Léo Pereira maior. Desarme, Léo Pereira tá desarmando mais. Saldo de gol, Léo Pereira consegue mais SG. Falta sofrida, Léo Pereira sofre mais faltas. Finalizações tá igual, gol, Léo Pereira tem mais gols, tá? Só finalização defendida que o Lemos ganha, praticamente. Eu vou de Léo Pereira, tá? Vou de Léo Pereira, o Lemos me atiçou ali, mas não vou inventar não. Vou com o Léo Pereira, tá? E daí eu vou aproveitar a oportunidade, como eu fiquei na dúvida, vou botar o Lemos no banco, certo? Tinha ficado na dúvida, mas ó, o Tite me agrada muito pra essa rodada, certo? O Ortiz me agrada muito pra essa rodada, né? Até mesmo um zagueiro do Palmeiras, se ir com o Veiga no meio pra fazer aquela dobradinha, escanteio, né? Cabeçada de gol, né? Então, olha, desde o início Cartola venho reclamando, corneteando, dizendo que zagueiro tem sido a pior posição pra escalar, mas essa rodada tá sendo uma das melhores pra zagueiro, tá? Até que tem boas opções. Vamos para nossos laterais? Não dá pra perder muito tempo pra zagueiro não, porque lateral, ó, melhor ano de lateral do Cartola, tá cheio, dá pra botar uns, não top 5, mas top 10 toda a rodada. Vamos lá então, sem perder muito tempo, ó, já vamos deixar aqui em SG, que vai ficar a mesma coisa, lateral e zagueiro, e vamos botar pontuação média conquistada e cedida, né, pra lateral. Quem vem conquistando muito ponto com seus laterais em casa é o Cap, tá? O Atlético Paranaense, Furacão na Arena da Baixada é muito forte e o Fluminense cede bastante, está entre os times que mais cedem para laterais, tá? Então aqui, ó, mesmo não jogando avançado, né, porque eu gosto dele quando ele joga avançado, eu vou dar uma indicada no nosso querido Kelvin, tá? Já tem 3 assistências no campeonato, certo? 15 desarme em 14 jogos, não desarma muito, é um lateral mais ofensivo, 5.97 em 7 jogos, 17 pontos aqui, ó, contra o Bahia, arrebentou. Deu uma negativada aqui contra o Palmeiras, normal, né, mas o Palmeiras é um visitante indigesto. Nos demais jogos aqui, ó, ele oscilou um pouquinho, mas deu outra mitada, 14.4. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se existe essa possibilidade dele jogar avançado. Se ele jogar avançado, ele se torna uma excelente opção, tá? Não, por causa da chegada do Vidal aí, complicou a situação pra ele. Mas ainda é uma boa opção sim, pela quantidade de pontos aí, ó, que o Fluminense vem cedendo. Segundo time que mais conquista pontos aí em casa com seus laterais é o Botafogo, né? E é uma pena que o nosso querido Di Plácido estará suspenso, porque pra mim seria a melhor opção jogando em casa, tá? De Plácido em casa tem muita regularidade, mas o Hugo também, meu amigo, né? Por mais que não seja considerado titular, quando ele vai pro jogo, meu amigo, ele não decepciona. 7.10 em 4 jogos, olha só o Hugo, perdendo SG 4.1, com SG 8.9, 7.8, 7.6, né? O Hugo é um lateral assim maravilhoso? Não, mas pra Cartola é muito regular e vale a pena, tá? Vamos ver. Pela esquerda, Arana, 8.3. Pela direita, Rafinha, 8.2, mas o Caio também pontuou bem. Pela direita, 17.4 o Kelvin, mas o Esquivel também pontuou. Aqui não dá pra colocar, Marcelo pela esquerda mais. Parece que cede pros dois lados, tá? Cede pros dois lados. Quem andou dando uma mitada foi mais do lateral pela direita. Vamos ver quem é que vai jogar no lugar de Plácido. Vamos ver se o Joga 10 News já está antecipando pra gente isso, essa informação. Olha, JP Galvão, tá? De repente aqui, quem vai jogar aqui é o nosso querido JP Galvão. Deixa eu botar aqui dúvida se vai aparecer nulo. Mas eu não tenho muito pra falar, tá? Onde é que tá o JP Galvão? É lateral? Nulo. Contundido? Deixa eu ver. O Rafael tá contundido de sacanagem, né? Provável. Deixa eu botar aqui todos aqui. Eu acho que no Cartola ele é meia, quer ver? JP Galvão, meia. Daí realmente só sobrou o nosso querido Ogon, certo? Ogon. Mas com certeza aí tá entre talvez o top 5, top 6 pra rodada aí, né? Nosso querido Hugo, certo? Depois do Botafogo aqui, quem vem pontuando bem em casa, né? Com seus laterais. Grêmio pontua e o Cruzeiro cede, tá? O Cruzeiro cede. De repente aqui um King Naldo, né? Onde é que tá aqui? Deixa eu ver o Grêmio aqui. Com uma chance menor de SG, né? Porque o Grêmio toma alguns gols bobo em casa.
Ah, vai jogar o Cuiabano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Quinal tá suspenso, nem sabia disso, viu? A gente vai gravando o vídeo e vai pegando as informações. Vai jogar o Cuiabano e daí o Fábio é dúvida com o João Pedro. Vou deixar para analisar mais na live, tá? Vou ficar mais stand-by, mas o Cruzeiro cede uma quantidade considerável. Deixa eu ver o João Pedro aqui, como é que tá. 4.76, oscilando bastante. Prefiro já a regularidade do Hugo, por exemplo, né? Fora de casa aí, quem vem cedendo muito ponto. São Paulo cede uma quantidade considerável, Cruzeiro, Fluminense, a gente já viu. Santos também está entre os times que mais cedem, é o terceiro que mais cedem. Aqui vale uma apostinha, tá? A inauguração da arena, sabe como é que é? Um lateral ofensivo, né? Tá começando a voltar a ser aquele Arana, não é ainda, mas tá voltando, certo? Ó, os últimos jogos dele aqui, ó, 8.3, 13.5, 3.1 e 1.5. Uma pontuação ruim, uma mediana, e uma boa e uma mitada. Tá começando a melhorar. Eu acho que o Arana vale a pena, ainda mais se a gente pegar a configuração aqui, ó, do nosso querido Peixão da Vila, certo? O Arana vai pegar o Mendonça aqui do lado dele, aqui, ó. Né? Se a gente vier aqui, ó, prestem atenção. Os laterais do Galo podem ser que dê uma mitada dessa rodada, tá? De repente pode conseguir o SG. E por quê? Porque os ponteiros, os atacantes de lateral de campo do Santos, tanto Soteldo quanto Mendonça, são caras velozes que buscam um confronto 1 contra 1, certo? E isso possibilita o quê? Desarme. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Perda de posse de bola. Perda de posse de bola, 11.2. Eu sempre falo assim, ó, acima de 10 é muito bom. A chance do lateral desarmar umas 3, 4 bolas na partida é enorme, tá? Vamos ver nosso querido Soteudon, se ele tá aparecendo aqui já. Onde é que tá? Soteldo. Não, vamos buscar ele aqui. Inclusive, o Soteldo jogou demais no último jogo, hein? Entrou e decidiu a partida com 2 assistências, tá? Vamos ver o Soteldo. Perda de posse de bola. Vamos lá? Perda de posse de bola, 10.9, né? O Mendonça tem mais perda de posse de bola. Então vale a pena? Vale, tanto o Saravia quanto o Guilherme Arana. Qual é a vantagem do Arana? Tem uma veia um pouco mais ofensiva, pode rolar uma assistência, de repente fazer um gol, passa mais no meio de campo, tá? E o Saravia é meio pau dar em doido, desarma bastante, mas para tomar cartão é 2 toques, certo? Então viável, pela quantidade de pontos aí que o Santos cede. Inter também cede bastante, tá? Inter também cede bastante. E aqui eu vou indicar outro lateral. Eu tô falando, gente, lateral tem demais, tá? Não é que eu tô enchendo de linguiça, não. Todos que eu indiquei até agora tem grande potencial. Tem o Wesley, 5.23 de 9 jogos em casa, tá? E o moleque aqui, ó, tá muito regular, ó. Perdeu SG 3.8, perdeu SG 5, perdeu com SG 6, com SG 12.3, perdeu SG 3.4, tá fazendo 3, 4, 5 pontos. Quando perde SG, ó, tem uma média base segundo 61, não é muito, mas é um cara que chega bem à frente. Acho bem interessante, tá? Acho bem interessante. Inter pontua bem com seus laterais fora de casa, né? Mas o Flamengo não cede quase nada. Aqui, ó, 2 laterais fora de casa, sinceramente, só me atrevo aqui a escala 1, tá? Escala 1. Que é o jogador com melhor média básica no campeonato, é o Marlon, tá? 10.32 de jogos, isso aqui é uma loucura, gente. Isso aqui é uma loucura. Olha só, a menor pontuação dele fora de casa foi 3 pontos, com 3 desarmes contra o Palmeiras. Fez 3 desarmes contra o Atlético Paranaense, 3 desarmes contra o Inter, 4 contra o Bahia, 7 contra o Flamengo, 3 contra o América, 9 contra o Bragantino. Rapaz, no mínimo 3 desarmes por jogo, né? Então tem uma média básica sensacional, ó. Vai ser um jogo difícil? Dificílimo contra o Grêmio. Mas aqui, ó, presta atenção. Ele vai pegar o Ferreirinha. É outro cara como o Arana que vai ter chance de desarmar demais, tá? É claro que são 2 times que de repente o SG fica um pouco prejudicado, tanto o Galo quanto o Grêmio, né? Não é um SG tão viável quanto o Botafogo, por exemplo. Mas olha só, presta atenção. Ferreirinha na esquerda, vai pegar... vai pegar o nosso querido Palácios. Quem vai jogar na... É o Bitelo. Vamos ver se o Bitelo anda cedendo perda de posse de bola. Vamos ver. Eu sei que Ferreirinha cede. Ferreirinha cede, tá? Mas não tanto quanto o Mendonça, talvez, mas cede, né? Vamos lá, me ajuda, PC. Me ajuda, vamos ver. Grêmio. Já vamos direto aqui no nosso querido Bitelon. Bitelo. Perda de posse de bola, deixa eu ver. Perda de posse de bola, 14.2. Minha nossa senhora. Mais do que o Mendonça ainda. Rapaz. Ah, mas eu quero botar o Soares. Quero botar o meia do Grêmio. Cara, pode escalar contra. Mesmo que venha sofrer gols, ele deve fazer seus 4, 5 pontos facilmente, tá? Facilmente. E se por um acaso, dependendo da circunstância da partida, vier um SG, né, do Cruzeiro, que eu acho difícil, eu acho que ele estoura uma pontuação, tá? Porque o Bitelo cede desarme pra caramba, tá? Em falar em desarme, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui. Desarmes. É realmente aqui, ó. Desarma demais Curitiba, né? E Cruzeiro. E o Grêmio e o Fortaleza cedem, tá? Só que assim, ó, sinceramente, não tem coragem, né, de colocar a defesa
do Curitiba, porque pra mim aqui, ó, é uma das piores defesas aqui, ó, jogando fora de casa, certo? Qual é a pior? Do Santos, né? Por isso que o Hulk é indispensável. Lembra que eu falei no início? Certo? Então é isso aí mesmo aí, ó. Falei alguns laterais, vamos deixar pra falar outros? Porra, cara, eu tenho outro aqui na minha cabeça, não vou poder deixar de falar. Desculpa se o vídeo ficar muito longo, mas é muita informação, tá? Muita informação. Tem outros dois aqui, ó. Bruno Pacheco e Juninho Capixaba. Não posso deixar de falar. Juninho Capixaba, 7,84 em 9 jogos. Olha só a regularidade do Capixaba. Monstro, monstro. Perdeu SG 1, 2, 3. Mesmo assim fez 3,5, 6,4. Depois com SG 7, 12, 11, 19. Minha nossa senhora. Deixa eu ver qual é o lado que o Cuiabá mais cede. Bustos pela direita, 10. Aqui só o Pacheco não dá. Rodrigues pela direita, 9. Olha, cede mais pela direita, hein? Wagner, 1.2. Sander ganhou aqui pela esquerda, porque desarma bastante, cede mais pela direita. Quem quiser dar uma arriscada aí, né, no nosso querido Aderlan. Deixa eu ver se, com a volta do Capixaba aqui, como é que vai ficar a situação do nosso querido Luan Cândido. Ó, o Luan Cândido vai jogar espetado, hein? Vale a pena. Só que o adversário é difícil, vale muito a pena, tá? Por que vale a pena? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por outra perspectiva. Depois eu vou mostrar o Bruno Pacheco. Eu tenho que mostrar, tá? São dois excelentes laterais pra rodada aí. Acabei de falar. O nosso Capixaba, pra mim, tá entre os top 5, tá? Agora vamos falar aqui, ó. Nosso querido Luan Cândido que vai jogar espetado. Mas só que ele é dúvida, tá? Ó, tomem cuidado. Tomem cuidado, certo? Se realmente ele for titular e confirmar, vale a pena. Por quê? Quando ele fez essas pontuações aqui, ó, 9, 14, 6.2, foi quando ele jogou espetado, tá? Aqui quando o Vasco também jogou, mas decepcionou, certo? Mas posso ser sincero? Prestem atenção. 6, 9, 3.5, 0.5. Você quer um lateral para de repente dar uma mitada? E se for titular, Luan Cândido pode jogar espetado, avançado, bate pênalti, chega bem na bola aérea, vai estar mais próximo do gol, chance de assistência de gol maior. Agora, se você quer pontuar bem dentro da regularidade, eu acho que o Capixaba é a melhor opção, tá? Aqui vamos falar agora dos laterais do Fortaleza, porque me agradam bastante pra essa rodada, tá? Por mais que o Curitiba tire gol de todo mundo. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Curitiba fora de casa é fura-olho, tá, gente? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha? Olha só o Curitiba. Tá entre os piores visitantes. Terceiro pior visitante da competição. Mas, ó, tem uma média de um gol. Olha só. Gol, gol. Só não fez contra o Cruzeiro. Gol, gol, tá? Costuma tirar o SG do adversário. Mas como o Fortaleza vem numa crescente de 2 vitórias aí, eu acredito aqui, ó, que o Bruno Pacheco, já com 3 assistências no campeonato, gol, vale a pena demais, tá? Um lateral muito completo pra Cartola. 7,62 em 10 jogos. Pega aqui, ó. 15, 2, 5.7, 10, 1.3, 6.1. Me atrevo até a dizer, tá? Os 3 melhores laterais, assim, ó. Olhando as estatísticas agora e falando, dentro do top 5, Bruno Pacheco, Juninho Capixaba e Hugo. Olhando assim rapidamente, tá? Tinga dá pra se jogar fora? Não. 7.54 em 7 jogos. Muita regularidade, tá? Outra boa opção também, tá? Então vocês viram aí que lateral tem lateral demais. Mas eu vou seguir minha colinha, tá? Fiquei muito tentado em botar aí o nosso querido Hugão, né? Mas, cara, eu acho que eu vou dar uma diversificada. Vou aqui, ó, Bruno Pacheco, vou com Capixaba. Tá? Fiquei tentado em botar o Marlon também, certo? Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Gente, eu faço uma tabelinha aqui, ó, sempre pra toda a rodada. Pra mim, as melhores defesas com chance real de SG, Botafogo, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, tá? Bragantino. Daí correndo um pouquinho por fora o Palmeiras. Né? Por exemplo, se eu fosse líder da minha liga, de repente, e com uma vantagem boa, eu nem ia com o Cuesta aqui. De repente eu botava aqui um Murilo, por causa do Veiga no meio para uma bola aérea, para dar uma equilibrada. E daí eu estaria com os SGs mais viáveis para a rodada, tá? Por enquanto ainda assim, né? Fiquei muito tentado também por causa do Marlon, pela condição do Bitelo ceder muito desarme, perda de posse de bola, ceder desarme, mas, meu amigo, não dá pra escalar todo mundo, tá? E depois eu vou fazer o time alternativo, então vamos muito devagar nessa hora. Tem muita opção na lateral pra gente ver ainda, tá bom? Vamos ver sexta-feira no time de valorização, mais algumas boas opções pra valorização e pontuação, né? E assim como na nossa live de sábado, a gente explana melhor essa situação aí dos laterais, tá? E meia, mané, como é que tá? Também tá bom, rapaziada. Aqui, ó, e já vou dizer, tá? Vou ficar de olho pra ver se eles serão poupados, né? Principalmente o Rafael Veiga aí, tá? Mas eu acredito que o Arrascaeta não, mas tá aqui, ó. Já tô com os meus 3 meias. E vou explicar pra vocês os motivos aqui no cruzamento scout, tá? Meias, pontuação média, conquistada e cedida pra meia nas últimas 5 rodadas. Qual é o time que mais vem conquistando pontos com meias? Nas últimas 5 rodadas, Grêmio.
O meio campo do Grêmio em casa é muito bom, tá? Só que o Cruzeiro é um adversário difícil, cede pouquíssimo, inclusive é o time que menos cede jogando fora de casa para meio de campo, tá? Mas temos boas opções? Claro que temos. Estão entre os jogadores de média básica, certo? Vamos botar aqui nosso querido Imortal, né? Cristaldo, 2 assistências no campeonato, 5 gols, é o cara que bate pênalti, né? 7.24 em 9 jogos, fiz um golaço contra o Santos, uma porrada. Daí vão dizer assim, foi falha do JP. Não achei, cara. Eu vi que aquela bola deu uma variada assim, ela rapidamente mudou de posição em cima dele, sem contar que teve um pequeno desvio no zagueiro na frente, tá? Olha só a regularidade. 7, 2.8, 10.9, 3.4, 13. Quando faz gol da assistência, passa dos 10 pontos, tá? Quando não faz gol nem da assistência, é 2, 3 pontinhos, tem uma média básica considerável de quase 3 pontos, tá? Interessante, interessante. O que ele tem de vantagem em cima do Bitelo? Bate pênalti. Bitelo, acho mais completo. 6.80 em 10 jogos. Inclusive fez gol na última partida em casa, tá? Mas assim, ó, ele tem uma regularidade um pouco maior, 4.7, 3.3, 4.4, tá? Vale a pena os dois? Vale, é uma questão de escolha. Eu só não vou escalar aqui no time principal, porque realmente o Cruzeiro se defende muito bem, tá? A Vila Sante vem muito bem na regularidade, 6.65 em 8 jogos. Olha só, o meio campo do Grêmio é sensacional. Não é à toa, assim, gente, os dados batem. Não é à toa que é o time que mais pontua em casa com os meias. Por quê? Os 3 meios de campo do Grêmio pontuam bem. Olha só, na regularidade de vezes, quando chega na frente, hein, dá uma pisadinha na área e faz um gol. Então aí, ó, é questão de escolha e preferência, tá? Os 3 vale a pena? Vale. Só que vai ter um adversário mais difícil. Então eu gosto de escalar o quê? Contra adversários mais fáceis. Jogos mais favoráveis, entre aspas, certo? E seguindo aí, nós vamos pegar quem aí? Corinthians e Flamengo na sequência vem pontuando bem com seus meias, tá? Goiás cede um pouquinho, o Inter cede um pouco mais. Então eu vou aonde? No Flamengo, né? E aqui não é novidade para ninguém, é chover no molhado, né? O Arrascaeta é um cara muito, mas muito acima da média. 6.28 em 5 jogos. Para quem não sabe, o Arrascaeta é o maior pontuador da história do Cartola, tá? Olha só, 1.2, aqui deu uma decepcionada contra o São Paulo, deu, mas acho que todo o time deu uma decepcionada, tá? Mas de maneira geral é um cara muito regular, entrega 4, 5, 3 pontos, tá? E para ele fazer um gol e dar uma assistência é rápido, é 2 toques, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto histórico aqui, ó. Inclusive tá entre os melhores ataques aqui para se escalar, tá? Não é um tipo um Atlético Paranaense, um Botafogo que tá aqui na frente, mas tá bem, tá circulado inclusive, certo? Média de gols, 1 SG só, né? Nos últimos 2 jogos aí o Inter vem castigando o Flamengo, né? Lá no Maracanã, mas ó, anteriormente era 2, 3 gols por partida, tá? E como o Inter tem a possibilidade de repente de poupar, acho interessante. Acho interessante. Corinthians, tem que ver também como é que o Corinthians vai, tá? Como é que nosso professor vai dar aqui ó, uma armada no time, tá? Mas se o Renato Augusto jogar, me interessa demais, tá? Me interessa demais, acho que é um cara com potencial, certo? O adversário é um adversário que vem sofrendo alguns gols, apesar de ter melhorado muito fora de casa. Renato Augusto, uma assistência e um gol no campeonato. Todo mundo sabe que o Renato é craque, né? Só que é aquele cara que já tá veterano, não tem mais aquele preparo físico. O problema do Renato que é minutagem. 3.67 em 4 jogos, mas não dá pra dizer aí, ó, que nos últimos jogos o Renato vem até pontuando bem, ó, 4.7, 6.2, 3.8, tá? Razoável, tá? Razoável, né? Mas eu ainda prefiro o Arrascaeta, não vou mentir, certo? Vamos ver mais alguém que vem pontuando bem em casa com seus meias? Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense vem pontuando bem. Vamos pegar aqui, ó, quem cede muito, né? Santos é o que mais cede. Rapaz, pode dar muito bom pro Galo esse final de semana, tá? Ou vai ser uma tristeza, porque a inauguração pode, né? O Santos pode sujar aí, né? A inauguração da arena do Galo. Mas eu acredito que tem tudo pra ser uma festança, tá? Porque o momento do Santos não é bom. Não é bom, tá? Mas o Galo aqui, vamos ver quem é que vai jogar? Igor Gomes, que é o meia mais avançado. 3.17 em 6 jogos. Interessante, hein? 2.1, 2.5, 2.9, aqui ó, deu uma assistência 8.4. O que tá faltando pro Igor Gomes dar uma estourada? E a última vez que eu falei isso de um jogador foi o Arias, que estourou no jogo, que eu falei assim, ó, só tá faltando pro Arias esse ano um golzinho, porque ele vinha fazendo 3, 4 pontos, 3, 4 pontos. O Igor Gomes é a mesma coisa, tá? E o jogo é propício pra isso, hein? O Santos cede bastante, tá? Olha quanto meia a gente tá vendo, hein, gente? Olha quanto meia a gente tá vendo. Fora de casa, quem é que vem pontuando bem? Curitiba e Cuiabá, né? Mas daí são aqueles jogadores mais de média básica, né? Que você vai escalar, por exemplo aqui, ó, já vamos entrar aqui em média básica, ó. São jogadores mais de média básica, de contenção, né? Daí você escala mais para você ter aqueles 3, 4 pontos garantidinhos. Ó, o Bitelo, inclusive, ó, é o meia com melhor média básica. Ó, o Ranielli. Fora de casa, 5.74 em 8 jogos. Cara, muita regularidade, ó. 9, 4, 3.5, 4.4. Uma assistência, quase um gol praticamente todo jogo aí. Fora de casa, vale a pena? Vale a pena, tá? Tipo, se eu fosse líder da minha liga, eu encaixava um outro jogador desse para me dar uma certa regularidade. 4.49, nosso querido Fernando Sobral. Tá mais regular, mas uma regularidade mais baixa. Prefiro nesse momento o Ranielli, tá? Parece que vem pontuando melhor. Deixa eu ver aqui outros meias aqui. O Evangelista, nós vamos falar dele. Nós temos que falar, tá? O Bruno Gomes tá com uma média básica. Vamos ver, 4.68 jogos.
11.5, deu uma arrebentada aqui, fez um gol, hein? É um cara que... Mas ainda prefiro ainda os meios do Cuiabá. Mas é um jogo difícil, tá? Bragantino e Cuiabá é um jogo difícil. Mas é um jogo que eu tô vendo aí que de repente pode rolar até um 0x0, tá? Pelas características dos dois times, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver desarme rapidamente, certo? Quem é que vem desarmando muito aí? O Grêmio, né? Mas o Cruzeiro não cede quase nada. Quem cede muito aqui, ó, é o Fluminense. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Não, eu vou ver por outra perspectiva, mas eu acho... eu acredito que são meias interessantes, tá? Do Atlético Paranaense. E por que, mané? Porque aqui, ó, o Fluminense fora de casa é um visitante muito ruim, gente. Aqui, ó. Quer ver? Fluminense fora de casa, 14º melhor visitante. 6º pior de trás pra frente, certo? E o Atlético Paranaense, lá no gramadinho, lá no tapetinho da Arena da Baixada, é foda, tá? 5º melhor mandante, olha só. 0x0, 3x3, 2x0, 2x2, 1x0. Dificilmente perde. Vamos ver o Fluminense. Perdeu pro Grêmio, perdeu pro Curitiba, perdeu pro São Paulo, empatou com o Goiás, perdeu pro Corinthians. Ó, e tomou 2, 2, 1, 2, 2. Uma média de quase 2 gols por jogo. Certo? E cedeu 3 SGs. É um... Cara, o Fluminense tá muito mal aqui nos últimos jogos fora de casa, tá? Se a gente pegar aqui, ó, isso fica muito, mas muito nítido aqui, ó. Fora. Opa. Fora, visitante. Vamos lá. Visitante. Onde é que tá aqui o nosso querido Flu? Fluminense... Visitante. Não quero total. Olha só, vamos lá pra baixo, lá. Olha só. Fluminense. 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. E o Atlético Paranaense, um dos melhores mandantes. 2 empates e 3 vitórias. Vamos ver sim os meias aqui do Atlético. Eric, uma assistência e 2 gols já no campeonato. Um cara muito bom pra cartola, bem regular. Pontua em quase todos os scouts. 6.46, né? Se não fizer gol nem der assistência, vai entregar assim, ó, seus 2, 3 pontinhos. 2.2, 2, 4. Mas se fizer gol de assistência, tá, ó. 5.9, ó. Sem gol, ó. Gol 9.4. É bom jogador, tá? Pontua bem, me agrada bastante, tá? Hugo Moura e Vidal, não, tô fora. Se o Vitor Bueno fosse jogar, pensaria. Mas o Eric é o melhor pra se escalar em casa, realmente. Certo? Mas vamos agora aqui, ó, que vai clarear nossa mente, ó. Gol e assistência pra jogador de meio de campo. Assistência. Quem é que mais dá assistência com jogador de meio de campo em casa? Fortaleza. E o Curitiba é o segundo time que mais toma gol com assistência de jogador de meio de campo em casa. Olha como o jogo é salutar e bom. Dá pra fazer uma apostinha ou outra aí no Fortaleza, tá? Caio Alexandre, mais recuado, Pochettino. É o cara da bola parada, joga mais avançado, 4.04 em 10 jogos. Olha o Pochettino, 7.6, 1.4, 4.8, 4.4, 10.9, 2.1. Nos últimos jogos em casa, vem bem, certo? E o Curitiba cede. A gente viu aqui, ó, tomou 3 gols nos últimos 5 jogos fora de casa com assistência de jogador de meio de campo. Fortaleza que mais faz. Pochettino, ó, cresceu demais. Olha o Igor Gomes como cresceu. Porque o Santos é o time que mais sofreu gols fora de casa com assistência de jogador de meio de campo, né? Fica bom aqui também pro Renato Augusto, né? Aqui o Eduardo também cresce bastante, ó. Porque Corinthians e Botafogo são os times, inclusive o Eduardo, tá? É um cara assim que oscila muito, mas meu amigo, do jeito que o Botafogo joga em casa, o Eduardo sempre vale a pena. Às vezes ele vai decepcionar, vale, mas às vezes vai dar uma encaixada, vai estourar. 5.62 em 10 jogos, olha só. 7.1 foi mal, 11.7 foi mal. Mais ou menos, 2.7, 2.8, 8.5, 0.2, 9.4. Vejam como ele oscila, né? Oscila bastante, né? Mas o adversário, deixa eu ver até que assistência não toma, vamos ver gol. Ó, o Cuiabá faz gol fora de casa, ó, o Curitiba também faz gol e o nosso querido Fortaleza toma. Olha só o América como toma gol de meia, hein? Quem quiser fazer uma apostinha aí, porque o América é a pior defesa do campeonato, e é um meia de São Paulo, né? Acho que vale a pena. Pena que o Lucas Moura tá como atacante, né? Deixa eu ver o Nestor fora de casa. 1.97. Não, daí não dá, olha só. Pode até imitar e queimar minha língua, tá? Mas daí é confiar demais na fase ruim do América e não contar que o jogador fora de casa não vem pontuando bem. Deixa eu ver um atacante aqui, porque o Lucas Moura joga praticamente como um meia às vezes, né? Meia atacante. 2.50, um jogo. Pode ser uma surpresa aí. O Lucas Moura pode... Nem vou mostrar ele para atacante depois, tá? Falar em gol, né? Vamos ver aqui, ó. Quem é que faz muito gol aí, ó, jogando em casa? O Grêmio, né? Mas o Cruzeiro é um dos que menos sofre gols. Aqui já fica ruim pro Renato Augusto, ó. Porque o Goiás não toma gol de meia. São Paulo também não toma gol de meia. Quem é que mais toma gol de meia? Curitiba, de novo, é o que mais sofre assistência. O segundo. O primeiro é o Santos, né? E o que mais toma gols. E o Fortaleza faz, tá? Então, Pochettino, o Igor Gomes aqui, ó. Porra, vou até anotar, cara. Onde é que tá aqui? Igor Gomes, Atlético Paranaense, e o Pochettino já tá aqui na minha lista. Tem que anotar, cara. Vale a pena, tá? Vale a pena. Vasco anda tomando gols de jogador de meio de campo,
certo? Inclusive aqui, ó, de maneira geral, os scouts não favorecem muito, mas é o tipo de cara que é difícil jogar de... Por exemplo, eu deixei ele de fora, certo? Onde é que tá aqui o Palmeiras? Eu deixei ele de fora no último jogo, se tivesse ele no meu time, tinha passado de 100 pontos. Inclusive, perdi, tá? Quase 2k, quase 2 mil reais num tiro curto, porque o meu time fez 110 pontos, o vencedor tinha feito 123 e eu não tinha o Veiga no meu time, né? Porque o Veiga tinha feito alguma coisa assim desse tipo, só sei que o Veiga tinha feito 12 pontos, só sei que com a pontuação do Veiga eu ia passar o cara, tá? Mais ou menos isso. Tá entendendo? Daí sem o Veiga no meu time fez 103 pontos, foi bom? Foi, mas ficou lá em sexto, sétimo pontuação, daí a premiação já não era tão boa. Tá entendendo? E olha só o Veiga. É um perigo deixar um cara desse fora. Ó. 8 pontos contra o Cruzeiro, 10.9 contra o Fortaleza, 3.1, 5.9, 5.7, 27, 15. Porra, cara, é complicado deixar um cara desse fora, tá? Assim, ó, eu sei que pra meia não toma tanto gol assim, mas se tu olhar assim, ó, de maneira geral, até que o Vasco toma uns golzinhos aqui, ó, 6 gols, tá? Quem toma pouquíssimo gol é o Cuiabá. O resto aqui, ó, o Cuiabá e o São Paulo se defendem bem fora de casa dos times. E o Cruzeiro. O resto aqui, ó, Fluminense mesmo tomando 5, o resto aqui tem tudo chance de tomar bastante gol, tá? Vamos lá, meias. Então aqui, ó. Vamos botar meias, todos, certo? Ah, cara, meia não dá pra fazer top 5, tem muito, tá? Rafael Veiga, Cristaldo, Arrascaeta, Vila Sante, Bitelo. Olha só, Lucas Evangelista, o jogo é difícil? É. Mas como é que tu não vai indicar um cara desse? Olha a regularidade do homem. 5.48 de média em casa. Tem média básica de 3.34. Olha só, 4, 7, 1.9 aqui, meia boca, né? Escorregou no quiabo. 8.9, 10.7, 5.4, 9. Cara, é muita regularidade, só que é um jogo mais difícil, né? O que eu penso? Que, por exemplo, né, apesar do Bahia ter o Inter... Apesar do Inter estar bem na Libertadores, no Brasileiro o Inter está muito mal, tá? Inclusive, assim, isso acontece muito, tá? Um time tá bom, tá bem numa competição e em outra tá ruim. Olha só, o Inter já tem que começar a abrir o olho aqui, ó. 24. Daqui a pouco ele vai estar aqui, ó, na beira, ó. Em compensação, na Libertadores o Inter tá voando. Estranho, né? Mas acontece. Então acho que o favorito para esse jogo é o Flamengo sim, tá? É o Flamengo sim. Botafogo jogando em casa, enfim. Então assim, eu acho que tem jogos, assim, ó, o próprio Rafael Veiga contra o Vasco. Vasco melhorou um pouquinho? Melhorou, mas porra, não dá pra comparar o Vasco com o Cuiabá, que é o segundo melhor visitante da competição. Tá entendendo? Então eu penso mais ou menos por aí. Então tem muito meia, tá? Fernando Sobral e Raniel para aquela regularidade, mas prefiro o Raniel se caso fosse apostar em algum meio do Cuiabá. Mas assim, ó, não trocaria jamais esses dois por um Arrascaeta, por um Veiga, né, por um Bitelo, um Cristaldo, mesmo sendo contra o Cruzeiro. Até mesmo não trocaria pelo um Eduardo, tá? O Eric até que agrada um pouquinho, né? Agora sim, ó, tem dois caras que estão lá na parte de baixo que a gente viu, que eu acho que é legal, tá? É legal uma apostinha, né? Botar os dois no time é meio arriscado demais, mas de repente dá certo. Mas eu acho que um dos dois vai imitar. É o Pochettino, do Fortaleza, e o Igor Gomes, do Atlético Mineiro, tá? Porque os números são favoráveis. E queira ou não queira aqui, ó, os dois times que mais sofrem gol jogando fora de casa é o Santos e o Curitiba, certo? Então acho bem interessante. Como é que tu vai, Mané? Vou com o Veiga com a Arrascaeta, tá? Vou. Sabe por que eu tô fazendo isso? Né? Porque esse time aqui, né, o Dás um banho Mané, que é o time principal, ele tem mais cartoletas que o time alternativo. E o próprio nome já diz, lá é um time alternativo, é um time que eu arrisco mais, é um time que eu sou um pouco mais agressivo. Então lá a gente vai fazer aquelas apostinhas legal, tá? Aqui não, aqui eu vou no feijão com arroz mesmo. E ó, e como eu não vou escalar ninguém no ataque do Botafogo, eu tenho que ter alguém do meio pra frente, então botei o Eduardo, certo? Mas se, por exemplo, o Tiguinho estivesse jogando, botava o Tiguinho aqui e botava outro meia, né? Mas tô indo com o Eduardo por enquanto. Vamos ver outros atacantes, tá? No transcorrer da semana, no vídeo de valorização na sexta e principalmente na live no sábado, tá? Mas assim, ó, lateral, meia, lateral e atacante, meu amigo, tem que dar pau. Goleiro e zagueiro, que esse ano tá complicado, tá ligado? Tá complicado. Então, o que eu sugiro dizer, e treinador, ó, tem treinador aí que tá fazendo 8, 9, 10 pontos por rodada, tá? Tá entregando um gol, mais do que muito jogador de linha. Então, assim, ó, gastem seu dinheiro com treinador, gastem o seu dinheiro com lateral, gastem o seu dinheiro com meia e atacante. Se for para economizar, economize em zagueiro e goleiro. Já tá dito aí, tá? Já tá dito. Pelo amor de Deus, o vídeo vai ficar enorme. Geralmente eu tento fazer uma horinha de vídeo, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá complicado. Ó, o Hulk não dá pra deixar de fora, tá? Porra. Como é que eu vou deixar o Luizito de fora também? É complicado. Cara, atacante tem demais também, tá, gente? Cara, a rodada tá boa pra escalar, tá? Tá muito interessante. Eita, Vitor Roque, hein? Fez um golaço contra o Goiás. O menino tá voando. É outro que é difícil deixar de fora, tá?
Aliás, eu fiquei em dúvida, tá? Com 4 atacantes essa rodada, já tô antecipando pra vocês. Eu tenho um top 5, tenho, mas eu fiquei em dúvida nesse time principal em 4 atacantes, tá? Já vou antecipar pra vocês. Vamos lá, atacantes. Pontuação média. A gente já volta pra gol, que é o mais interessante pra nós, eu sei, calma, tá? Mas vamos lá. Quem é que anda pontuando muito bem com seus atacantes em casa? Botafogo, mas isso é as últimas 5 rodadas, muita coisa é reflexo ainda do Tiquinho, tá? Mas o Vitor Sá anda jogando bem nos últimos jogos, tá? Quem quiser dar uma arriscadinha aí, né? Em algum atacante do Botafogo, tá? O Vitor Sá, Luiz Henrique de vez em quando faz uns gols, faz, mas o Vitor Sá deles é o que dá uma estourada de vez em quando. 7.69 em 7 jogos, ó o Sá, 14, 11, tá? Geralmente te entrega 2, 3 pontinhos por causa da mobilidade, movimentação. É um cara que, né, fica ciscando ali pela esquerda, chuta, cruza, né, participa bem do jogo, até ajuda na recomposição. Olha só, um atacante fazendo 23 desarmes em 16 jogos, vale a pena, tá? Bahia não cede tanto assim, né? Aqui, ó, o Palmeiras já não conquista tanto, mas aqui é o contrário. O Vasco é o time que mais cede ponto para atacante. Então, assim, ó, atacante do Palmeiras essa rodada, acho interessante, tá? Acho interessante. Temos o nosso querido Arthur, né? Que é o cara da regularidade, média básica de 2.49, 5.20 em casa, né? Caiu nos últimos jogos, caiu. Mas é um cara que sempre vai te entregar pontos, dificilmente vai negativar. E se participar gol e der assistência, pode ir bem, tá? Pode ir muito bem. Acho interessante, mas eu vou guardar ele pro time de valorização, porque ele não pontuou bem na última rodada. 4.31 em 8 jogos, nosso querido Rony vem melhorando, tá? Nesse momento, inclusive, ele é melhor do que o Arthur para se escalar, certo? Mas ele vai jogar numa posição, né, que geralmente ele não pontua tanto assim, pela direita, tá? Geralmente ele pontua mais centralizado, porque o Flaco Lopes que vai jogar, certo? 3.92 é o cara centralizado, né, mas vai precisar de gol e assistência para pontuar bem. Eu prefiro os caras da extrema que são mais regulares, né? Mas assim, ó, é só, tô citando, certo? Porque pra mim não são ainda os indispensáveis para rodar no ataque. Corinthians, muito bem cotado, é o segundo time que mais vem conquistando pontos em casa com atacantes, e o Goiás toma gol e sofre e cede pontos aí, ó. O terceiro que mais cede pontos aí, ó. Então aqui, meu amigo, aqui, ó, resta saber quem o Corinthians vai utilizar. Mas o Yuri Alberto aqui, ó, pode ser uma boa, tá? 5.68 jogos, voltou a fazer gol em casa, tá? Inclusive, a minha dúvida é essa mesmo. É Yuri Alberto, Vitor Roque, Luizito Soares e Hulk. Só posso escolher 3, tá? Mas essa é a minha dúvida, tá? Essa é a minha dúvida. Daí o que sobrar eu vou ter que botar no time alternativo. Essa que é a verdade, certo? O Galo, meu amigo, tanto o Hulk quanto o Paulinho dá até pra dobrar, tá? Só não dou dobrar porque tem muita opção no ataque. O Galo é um dos times que mais conquistou pontos em casa, perdendo apenas pra Grêmio, Corinthians e Botafogo. E o Santos é o segundo que mais cede, né? Então aqui, meu amigo, aqui, ó, é chover no molhado você falar do Hulk, tá? Tem que ter ele nessa rodada. O Hulk já tem 3 assistências no campeonato, 7 gols, bate alguns escanteios, bate falta, bate pênalti, média de 9.10 em casa. Olha só a monstruosidade, 6.8, 11, 10, 2.1 aqui meia boca, 6.7, 18, 6.9. Porra, vai enfrentar um dos adversários que mais sofre gols fora de casa. Complicado deixar de fora. Paulinho, também me agrada bastante, 8.75 em 8 jogos. Olha só o Paulinho, 14, 12, 5, 12, 2.1 e 11. Ele é na mesma pegada do Hulk, tá ligado? Qual é a vantagem? Prefiro o Hulk porque bate pênalti e bate falta. Mas o Paulinho também tá bem demais jogando em casa, tá? Inclusive, se tivesse ter um top 5, talvez o Paulinho tivesse ali, além desses 4 que eu falei agora, o Paulinho seria a quinta opção, tá? Então, quem confia muito no Galo para essa rodada e quiser dobrar, até que vale a pena, mas eu acho que tem muita opção ofensiva para você dobrar na frente, tá? Vamos ver mais alguém que vem cedendo muito ponto aí atrás? Porra, o Curitiba, né? Depois do Vasco, né? E antes mesmo do Santos, são os 3 que mais cedem, Curitiba. Então, assim, ó, Fortaleza, acho interessante também, tá? Acho interessante, mas eu vou ser sincero. Se eu tivesse que arriscar em alguém de Fortaleza, arriscaria, né? No meio campista, tá? E não no atacante, porque atacante tem muito, certo? Thiago Galhardo, 4 pontos em 10 jogos, né? 5.9, 3.1, 0, 5.2, 1.7, 3.9, 10. Não é de se jogar fora, né? Enfrentando o segundo time que mais vem tomando gols fora de casa, acho também interessante. Vasco fora de casa vem incomodando, mas vem enfrentar o Palmeiras. Vou ficar em stand-by, não vou indicar ninguém não, tá? O Cap cede muito, mas aqui o Fluminense aqui tem que ver a questão aí se vai poupar ou não para Libertadores, mas não pontua tanto assim. Agora aqui o Cap já vale a pena, tá? Daí nós vamos o quê? Para assistência e gol, e aí vai aparecer, certo? Olha só, assistência. Botafogo é o time que mais dá assistência com atacantes, tá? Nas últimas 5 rodadas. E aqui essa galera toda toma gol, ó. Inter toma gol, Bahia toma gol, Vasco toma gol, Goiás, tudo 2 gols aqui, ó. Inclusive Fluminense. Mas qual é o que mais toma? Curitiba. Então, de repente, quem quiser dar aquela arriscada no Galhardo, é que eu falei, Pochettino, Galhardo, até o próprio Marinho, de repente essa rodada pode se fazer, tá? Aqui o Cap cede bastante, mas o Fluminense, vou ficar em stand-by, é um visitante ruim. E agora gol. Botafogo de novo, aparece bastante, ó.
Quem quiser dar uma arriscada, inclusive, até acredito, tá? Que o Diego Costa vai estrear como titular. Será? Ó, tá aqui, ó. Tá? Todo mundo sabe que é um grande atacante, tá? Quem quiser fazer aquela aposta nele, eu vou esperar um pouquinho pra ver como é que ele se comporta no Campeonato Brasileiro, né? Mas tem grande chance jogando no time que é líder do campeonato, do jeito que joga no Vitor Santos, existe a possibilidade sim dele muito bem fazer gol, tá? Fica muito bom pro Yuri Alberto aqui, ó. Olha a quantidade de gols que o Goiás toma. Mas olha só o Santos como toma gol. Olha o Curitiba como toma. Qual é a diferença do Fortaleza e do Galo? O Galo produz mais em casa. Então assim, ó, se a gente vê numa olhada, o Hulk já tá aqui, né? Tá aqui, certo? Vamos ver outros times aqui que vale a pena? Daí tem dois caras aqui, ó, que o cruzamento scout não é tão atrativo assim. Mas se você for ver de forma individual, pô, minha cachorra agora resolveu latir. Aí me quebra, né? Você botar assim de maneira individual, presta atenção. Gols. Vitor Roque, depois do Tiquinho, tá, é o jogador com mais gols no campeonato. E olha só ele em casa, 8.76 em 9 jogos. 2.7. Rapaz, fazia tempo que ele não ia mal assim. Mal meia boca, né? Entregou uns pontinhos. Ó, 10, 12, 12, 6, 12, 8.5. Rapaz, contra um Fluminense, que não é um bom visitante, que pode de repente alterado por causa da Libertadores, é outro cara difícil de deixar de fora, tá? E aqui eu vou botar aqui agora outra aqui, ó, pela média. Luizito, disponível para rodada, é o terceiro melhor atacante, tá? Vai enfrentar um Cruzeiro que toma pouco gol, é verdade. 10.81 em 9 jogos, certo? Olha só. 6, 9.7, 16, 17, 12, 15, 4.6, 13. Porra, o cara pra fazer menos de 5 pontos é um trabalho. Fez um 4.6 em 8 jogos. Depois é só 6, 9, 12, 17, 18, 19. É difícil, é um cara diferenciado, tá? Então aqui, meu amigo, eu sei que vai ser um jogo difícil, mas aqui nesse time, tá? Eu vou fazer isso. Luizito, tá? Onde é que tá o Vitor Roque? Ai, faltou dinheirinho. Faltou dinheirinho pro nosso Vitor Roque. Vou fazer uma loucura aqui, cara. Vou botar o Eduardo lá. Pô, mas daí eu vou ser ninguém do Botafogo e do Corinthians. É, mas eu vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer isso porque daí eu boto o Eduardo lá no outro time, tá? Ou eu posso mudar aqui, né? Tirar o Léo Pereira, posso deixar o Eduardo. Tiro o Léo Pereira, né? Boto o Léo Pereira lá no outro time, certo? Aqui eu vou com o Vitor Roque, que eu quero ir com o Vitor Roque, né? Daí lá depois eu boto o Yuri Alberto, né? Boto o Galhardo lá eu faço um time diferente, tá? Com o Hulk ainda. Vou até que deixar o Paulinho de fora. Deixa eu ver se tem alguém desvalorizado desse daí. Tem até que olhar quem pode ser o desvalorizado. E aqui pro zagueiro, eu vou escolher um zagueiro, mas eu vou botar aí quando ficar prontinho o time, tá? Daí eu trago na sequência prontinho. Treinador, como eu falei aqui, ó. Ah, inclusive vou mostrar atacante média básica, né? Porque eu costumo mostrar tudo aí, um videozinho bem completo pra vocês, certo? Vegatti tá bem demais, essa que é verdade, certo? Mas vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras, mas o Palmeiras toma alguns gols em casa assim, toma até bastante. Esse ano tá tomando bastante, 10.71 jogo. Ó, de maneira geral, o cara tá batendo pênalti, fez 3 gols em 3 jogos, tá? Quem quiser dar uma arriscadinha e não for com ninguém defensivamente do Palmeiras, acho viável. Mas eu, sinceramente, não trocaria ele pelo Soares jogando em casa, nem pelo Vitor Roque jogando em casa, nem pelo Hulk jogando em casa, nem pelo Paulinho jogando em casa, nem pelo Yuri Alberto jogando em casa, tá? Nem pelo Galhardo também. Olha só, Soares, Hulk, tá? Estão entre os jogadores com melhor média básica, tá? Então é difícil deixar os caras de fora. Eu sei que o Cruzeiro é um adversário difícil fora de casa, mas é difícil, tá? E o Lucas Moura aqui contra o América, meu amigo, vale a pena. Pior defesa do campeonato. Mas, vamos para treinador. Para finalizar aqui o time principal, que ainda temos alternativa para escalar. Treinador, quem vem pontuando bem em casa com seus treinadores, não é novidade para ninguém, é o Botafogo, que sequer empatou em casa ainda, são vitórias consecutivas desde o início do campeonato, são 10 se eu não me engano, 10 ou 11, certo? O Bahia cede alguns pontos, então o melhor treinador é o Lage, tá? Daí depois, se eu não fosse com o Lage, eu sinceramente iria, né, com o treinador do Atlético Paranaense, né? Nosso querido, deixa eu botar aqui que eu esqueci o nome do cara, Wesley Carvalho, tá? Por quê? Média de 5.69 em 5 jogos em casa, certo? 5.8, 9.27, 5.24, 8.16. Se ganhar, vai fazer 8, 9 pontos. Se empatar, uns 5, 6, certo? A questão é que o Fluminense aí, ó, olha só, o Fluminense 7 pontos cedido, 9, 8, 6, 9. Fluminense é um dos times aqui, ó, só perde pro Santos que mais cede. E claro, depois é o Filipão. Então ficaria assim, ó. Eu, sinceramente, ficaria assim, ó. Lage, tá? Lage. Wesley Carvalho. Filipão. O Abel me agrada bastante em casa, porque o Vasco cede, tá? E o Vojvoda. Seriam as minhas opções aí, tá? E aí, claro, tem um querido São Paulo também, ó. Então tá bom de treinador, tá? Eu vou com o Lage aí. Por que tu vai com o Lage, mané? Porque qual é o time que eu mais tenho jogadores? Não é o Botafogo? Então, daí eu boto aqui pra quê? Dar aquele up, né? Na minha escalação.
tá certo? Mas tem bastante opção e até lá de sábado aí a gente vai ver outras possibilidades, tá certo? Tá faltando aí, ó, 5,97 cartoletas, né? E eu vou encaixar um zagueiro aí, né? Ou seja, na sequência já tô trazendo o time prontinho com um banco de reserva. Oh, por que tá assim? Ah, tá, já vai aparecer aqui meu banco? Não. Vamos ter que diminuir um pouquinho? Não, mas se eu diminuir daí não vai dar, né? Tá. Banco de reserva e capitão. Vai ficar assim meio cortadinho assim, ó. Porque não... Ah, tá, prosseguir, tá essa desgraça aqui, ó. Ah, logo V, mané, cabeçudo. Aqui, ó. Na sequência eu trago ele prontinho com banco de reservas e capitão. Tá feito aí, pessoal. Custando 160,52 cartoletas. Torrei tudo. Torrei e vou dizer mais pra vocês. Vocês vão dizer assim, pô, mané, trocasse ali a defesa, tava com o Cuesta, tirasse ele, né, no meio tava com o Eduardo. Claro, eu tive que reformular porque com os 5 cartoletas não sobrou um zagueiro que eu queria escalar, certo? Daí eu pensei muito que vou botar o Igor Gomes ou o Pochettino, que são as apostas que eu falei que vale a pena. Afinal de contas, Santos e Curitiba, né? Santos e Curitiba são os times que mais vêm tomando gols fora de casa. Resolvi botar o Pochettino, por quê? Porque já tem o Hulk do Galo, então queria alguém do Fortaleza. Faltou encaixar alguém do Corinthians aí no meio, mas daí botei o Yuri Alberto ali no banco. E lá atrás, por que eu botei o Léo Pereira, mantive o Léo Pereira e botei o Murilo? Porque eu tô com o Arrascaeta e Veiga. Escanteio, gol de cabeça. Se acontecer, pode render nessa brincadeira aí 13 pontos, certo? Então aí, mesmo porque o Cuesta eu boto lá no outro time, tá? Fiquem tranquilinhos, Eduardo vai lá pro outro time. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. E aqui eu tô com o Laje, né? Tô com 2 jogadores aqui, mas lá eu acho que eu vou botar o Filipão, né? Vou tentar fazer agora na sequência aí o time alternativo, um time diferente aí, pra dar opções pra você escalar. Mas eu gostei muito dessa escalação aqui, tá? Diversifiquei bastante no sistema defensivo, né? Eu sei que tem muita gente que vai fechar o Botafogo, mas eu tentei ser mais comedido aí, né? Porque o Bahia vem melhorando um pouquinho, né? E, sei lá, eu tô com um negócio na cabeça aí que depois que o Laje chegou aí, ofensivamente, o Botafogo tá na mesma pegada, tudo, mas defensivamente caiu um pouquinho, tá? Mas ainda assim, se tivesse que fechar uma defesa essa rodada, eu fecharia do Botafogo. Então tá aí, pessoal, ó, pra não perder muito tempo aí, ó, custando 160,52 cartoletas, o time principal pra 21ª rodada. Ah, mané, tá muito caro, não sei o que. Gente, é só olhar o vídeo, eu dei várias opções. Jogadores baratos, tá? Inclusive, e sexta-feira vai ter o time de valorização, porque se você tá com pouca cartoleta, presta atenção, se liga. Você está fazendo alguma coisa errada. Essas alturas do campeonato, você já era para ter com 140, 150, 150 cartoletas no mínimo, tá? Daí se faltar aí um outro jogador, dá para encaixar pelas indicações que eu dei. Se você tiver abaixo disso, com 110, 120, 130 cartoletas, dá uma olhadinha com carinho no time de valorização sexta-feira, tá bom? Na sequência eu tô vindo aí com o time alternativo. Vamos lá então, gente. Não menos importante, esse aí é o time alternativo do canal, se tu diz mané. Fez 92,57, quase veio aquela mitada, mas foi a melhor pontuação do canal, mas o principal não ficou muito atrás, fez 88. No geral tá bem, tá com 1.502 pontos, ponto 89, certo? Não vou fazer muita explanação não, certo? Já vou vender ele, trazer ele prontinho aqui com o banco de reservas e capitão, mas o que fez diferencial aqui, nesse time, em relação ao outro? Foi pegar um adversário frágil e dobrar o Keno com o Cano, tá? Isso aí deu muito certo, e claro, e o Veiga aqui, o Arrascaeta, que lá eu não tava com o Arrascaeta no outro time. Tá certo? O Igor Gomes também perdeu esse time, mas foi bem. Aquela tese lá que zagueiro jogando na lateral desarma mais, também deu certo. Everson, mesmo sofrendo gol, pegou bastante bola ali, pontuou, né? Marlon também, média básica, não dá pra reclamar. 92 pontos é uma boa pontuação, essa rodada é quase uma mitada, tá? Já vamos deixar ele aqui prontinho. Na sequência, tô vindo com ele, né? Com o banco de reserva, Z Capitão já, um time diferente do time principal que foi escalado anteriormente, pra dar opção pra você também ir bem no seu cartola. Tá feito aí, pessoal, custando 153,43 cartoletas, mais acessível que o outro time, tá? O que eu fiz aqui? Eu tentei diversificar. Quais foram os jogadores que eu mantive aí? Foram o Hulk em relação ao time principal. Então, você dedinho nervoso que arrasta até aqui para ver só a escalação, calma, isso aí é um time alternativo, o time principal foi escalado antes, tá? E lá no time principal eu tô com o Hulk, tô com o Veiga e tô com a Arrascaeta, certo? E também tô com o PR no gol. Então, esses 4, na verdade, eu mantive. O resto que eu fiz, mudei totalmente, de acordo com tudo que a gente viu aí no vídeo, com dados estatísticas, né? Queria alguém do Fortaleza, botei. Queria alguém do Corinthians, também botei. Queria alguém do Botafogo, no meio pra frente, botei. Atrás, fui um pouco mais atrevido, por isso que é um time alternativo, é mais agressivo. Dobrei o Botafogo, né? E dobrei o quê? O Galo, que vai estrear na Arena, né? E vai enfrentar o Santos, que, né? Faz pouquíssimos gols fora de casa e tem um incentivo, né, de estar inaugurando um novo estádio, vai ser uma loucura aqui lá, né? Daí aproveitando já para conseguir fechar o time, botei aí o Filipão, que para mim realmente as melhores opções aí, né, para essa rodada é o Laje do Botafogo, né, invicto em casa, né, sem nenhum empate sequer, só vitória, 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 né? O Filipão estreando o estádio novo do Galo, né,
contra o Santos, que sofre muito gol fora de casa. O Fortaleza contra o Curitiba, que também é o segundo time que mais sofre gols fora de casa. E claro, o Palmeiras jogando em casa e o Flamengo, que são sempre muito fortes, tá? Então pra mim esses são os favoritos aí. O Corinthians e o Grêmio acho que vão ter uns jogos um pouco mais difíceis, mas tem alguns jogadores que vale a pena, como o Yuri Alberto aí e o Marlon que eu botei. Ah, mané, mas por que não botar Suárez? Calma, o Suárez tá lá no outro time. Tá lá, inclusive de repente eu vou botar o Suárez lá de capitão. Vou ainda pensar, já que eu tô com o Hulk aqui de capitão, tá? E daí eu quis fazer o quê? Um time diferente, né? Botei o Marlon, né? Porque a gente viu no vídeo que o Bitelo cede em média 14 perdas de posse de bola por jogo. A chance do Marlon deitar só em desarme é enorme, mesmo perdendo gol, vai pontuar muito, tá? E ó, e é um time alternativo pra diferenciar, tá? E até agora tem dado certo. Apesar do time principal estar indo bem, quem tem a maior pontuação no geral, com mais de 1.500 pontos, é esse time alternativo. É o time onde a gente sempre bota uma pimentinha a mais, tá? Mas deixa pra lá, vamos que vamos. R$153, 153,43 cartoletas, o time alternativo do canal para a 21ª rodada. O time principal foi escalado antes, tá certo? Então é isso, gente. Correria, 2 times no único vídeo, mas não é os times. Os times é fácil de escalar, entre aspas. O negócio é fazer a explanação de todos os dados estatísticos que a gente faz. Ponto cedido, desarme, gol, assistência, média básica, né? Confronto histórico, dados atuais. Cara, é muita informação num único lugar, tá? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané. Se você não for inscrito, claro, eu convido no humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. No mais aí, um grande beijo no coração. Até o vídeo de valorização sexta-feira. E claro, tem a live sábado. Vamos que vamos, fui!